O que a gente defende um pouco é só que a legislação seja um pouco mais clara, né? A legislação de câmbio, ela é muito branda. Então, hoje, a instituição financeira ela tem um livre-arbítrio de definir e aplicar as regras conforme o entendimento de compliance. Sobre a tendência para o mercado de câmbio, eu converso agora com Fernando Bergalo, sócio-diretor da FB Capital. O que esperar da cotação do dólar? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente que grande parte do mercado e dos clientes está se fazendo, né? Então, a gente tem visto um movimento aí nas últimas semanas e meses até de muita especulação, né, em torno do que pode acontecer no cenário político aqui doméstico. Isso impacta em cheio na cotação dos ativos de volatilidade, como câmbio e bolsa, né? Então, o que a gente pode esperar, sem dúvida nenhuma, é muita volatilidade. Agora, para qual lado vai depender do desenrolar aí da situação no cenário político doméstico. Embora, na nossa opinião, esse não seja o único ou principal fator, né? Então, você tem o cenário internacional que muitas vezes até se sobrepõe às questões domésticas, né? Então, mesmo que você tenha um ambiente positivo aqui, né, de otimismo, se você tem um movimento internacional de aversão a risco, você não vai ter um fluxo de dólares para cá, então a cotação não cederia, né? No contraponto também, que se você, mesmo que você tenha um cenário ruim aqui ou longe do ideal, se você tem um cenário de acentuada liquidez no fronte externo, você também pode ter um ingresso de dólares, mesmo que a situação doméstica não ajude. Então, essa composição de fatores torna uma análise, né, uma previsão muito difícil de ser acertada, né? Mas é possível dar uma tendência, saber uma tendência para o dólar este ano, ano que vem, é de alta? Olha, o Boletim Focus do Banco Central, ele acabou de ser revisto, né, a meta foi revista e tem se apostando como um preço para final do ano de 3,60 ou 3,65, né? Então, isso é a expectativa da maior parte do mercado. E também vai de encontro com o que a gente entende que é o preço técnico correto do dólar, considerando todos os fatores macroeconômicos, né? Então, 3,60 nos parece ser um preço adequado. Então, abaixo disso, a percepção é de que ele está depreciado, desvalorizado, e acima disso a gente tem a percepção que tem um sobrepreço em cima causado por especulação, né? Então, acho que 3,60 para ter como norte de preço desejável ou até esperado, seria um nível de preço que grande parte do mercado entende como adequada. Como é que você avalia as operações do Banco Central? Olha, o Banco Central tem defendido, como sempre faz, movimentos grandes de distorção, né? Então, não é papel do Banco Central brasileiro, nem de nenhum Banco Central do mundo, definir o preço da moeda, né? Então, desde que o país deixou de lado o sistema de banda, né, onde você formalmente tinha uma banda de preço definida para a oscilação do dólar, desde que isso foi abandonado, que inclusive é a direção moderna de todos os bancos centrais, é deixar o mercado flutuar livremente. Então, desde que isso acontece, o Banco Central não tem papel de definir preço. O que ele tem que fazer é intervir sempre que você tem um movimento especulativo muito acentuado, que pode estar dando uma distorção grande no mercado real. Então, o Banco Central não vai defender a moeda nem mais alta, nem mais baixa. Ele vai só defender um cenário mais calmo e mais previsível, né, tentando afastar aí grandes movimentos especulativos. Esse é o papel do Banco Central do Brasil e de qualquer outro lugar do mundo, né? Tem se dito muito que o Banco Central está segurando o preço da moeda, jogando para baixo, mas a gente não concorda com essa avaliação, né? O Banco Central ele tende exclusivamente a conduzir a política monetária de forma a permitir uma flutuação razoável e não em disparidade muito grande, descolamento com os fundamentos da economia, né? E, Fernando, o que de fato determina a tendência para o câmbio aqui no Brasil? Quem tem esse poder aí de definir a direção, o preço da moeda? A gente costuma dizer que quem define mesmo, quem tem poder de compra ou venda para interferir na cotação é a tesouraria dos grandes bancos que tem caixa suficiente para causar impacto na liquidez do mercado e assim jogar o preço para cima ou para baixo, dependentemente se estão vendendo ou comprando, né? Então, o cenário mais óbvio é de que com o impeachment da presidente, né, e com a mudança do governo, isso tende a trazer um cenário de otimismo, né, para todos, para os investidores brasileiros e estrangeiros também, e com isso um fluxo de dólares para o país e, consequentemente, a queda na cotação. Então, essa é a análise mais óbvia que o mercado todo tem feito.
Só que a gente tem algumas variáveis aí, né, a considerar. Primeiro que o impeachment ainda não é dado como certo, ele é dado como provável, né? Então, até que se aconteça de fato o impeachment, deve ter algum ajuste, né? Segundo, como eu disse, o cenário internacional muitas vezes sobrepõe. Então, a expectativa não é em torno só do impeachment, mas em relação ao cenário internacional. Outro ponto interessante do mercado de câmbio é a dinâmica com a qual ele funciona, né? Então, muitas vezes o ajuste de preço acontece antes do fato em si. Por quê? Porque o mercado tem como hábito precificar antes, se antecipar aos fatos. Então, muitas vezes você tem um fato, como aconteceu recentemente na votação da Câmara, né, que foi favorável ao impeachment, o que em tese levaria o preço para baixo, porque agrada o mercado. Só que no dia seguinte da votação o câmbio subiu. Muita gente perguntou, mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque o impeachment já estava no preço. Então, não houve nenhum ajuste com o fato consumado, porque o mercado já tinha precificado. Então, essa dinâmica é interessante, é você perceber que o mercado primeiro coloca o preço e depois acontece a notícia, e não o oposto, como muita gente acha, que acontece algo e depois o mercado reage, a não ser que seja algo absolutamente imprevisto. Um corte muito grande de uma agência de rating, ou um upgrade, ou alguma coisa que estava totalmente fora do radar de todo mundo. Aí você pode surpreender o mercado e a reação vir depois. Mas a maior parte das vezes, o mercado vai dando direção do cenário econômico ou social antes, através do movimento dele de compra ou de venda. Qual a sua opinião sobre o aumento do IOF para operações de câmbio de 0,38 para 1,10 e qual foi o impacto entre seus clientes? Olha, o impacto foi muito baixo, porque esse aumento de alíquota foi exclusivo para um determinado tipo de operação, que é a compra de papel moeda, que representa, dentro da balança toda de comércio exterior, um valor muito baixo, que é o dinheiro de quem compra papel moeda para viajar. Então, é um aumento percentualmente alto, né, quase que triplicou de 0,38 para 1,10, mas deve impactar pouco. Primeiro, os produtos concorrentes ao papel moeda, que são o cartão de débito pré-pago e o cartão de crédito, tem o IOF de 6,38, então muito acima do 1,10. Então, mesmo com o aumento, o papel moeda continua sendo muito mais barato que os produtos concorrentes. E segundo ponto, que quem vai viajar não vai deixar de comprar o papel moeda por conta desse ajuste do IOF. Eu acho que a cotação do câmbio, a oscilação cambial, é muito mais determinante para quem está planejando uma viagem do que esse aumento de IOF. Então, acho que a tendência do impacto tende a ser limitada, não enxergo como preocupante ou que possa interferir planejamentos de quem tem compromisso em dólar, e deve gerar uma receita extra para o governo da ordem de 300 a 400 milhões de reais, né, a depender do que for transacionado nos próximos meses, né. Numa análise retroativa do último ano, a arrecadação, o impacto na arrecadação seria em torno de 300 a 400 milhões de reais para o governo. Então, também não é nenhuma receita que possa fazer diferença ou salvar o governo aí do buraco fiscal em que ele está. E, em geral, como é que você avalia o ambiente para quem trabalha com o mercado de câmbio aqui no Brasil e as ferramentas para realizar as operações? O mercado de câmbio brasileiro sofreu um processo muito positivo de desburocratização e de modernização, né? Isso começou em 2009, quando o Banco Central autorizou que as corretoras entrassem no mercado. Então, não só bancos podiam fazer câmbio, então isso foi aos poucos, né? O Banco Central foi determinando valores de limite, 10, 20, 50, depois 100 mil dólares por operação. Então, ele permitiu que novos players entrassem no mercado, o que é bom, né, principalmente para o consumidor, porque ele tem uma maior concorrência de instituições, né? Então ele tende a ter um preço final melhor. E muitos ajustes, né, importantes. Então, por exemplo, até 10 mil dólares numa operação de câmbio de remessa exterior, você não precisa assinar o contrato de câmbio. Então, isso traz uma desburocratização muito grande, né? Então, operações pequenas, você não precisa ir pessoalmente na agência, você não precisa assinar o contrato. Então, o Banco Central ele tem tido uma visão muito moderna, no sentido de desburocratizar o sistema de câmbio, o que é muito positivo no nosso entendimento. O que ainda precisa ser feito? Olha, por hora acho que o sistema funciona bem. Existe uma lei nova agora de repatriação de fundos, né, que está sendo muito discutida e amplamente divulgada, importante. O que a gente defende um pouco é só que a legislação seja um pouco mais clara, né? A legislação de câmbio ela é muito branda. Então, hoje a instituição financeira ela tem um livre-arbítrio de definir e aplicar as regras conforme o entendimento de compliance de cada instituição, que a legislação de câmbio ela é bastante branda, ela deixa muita brecha
para que as instituições financeiras interpretem como queiram. E isso causa, às vezes, confusão, porque tem questões aqui na norma que não são claras, né? Então, um caso específico do dependente financeiro, né? Então, o que é dependente financeiro? É filho, é esposa, pode ser um amigo. Então, tem questões ainda que são um pouco mal explicadas e que causam confusão por conta da pobreza de detalhes na definição de algumas normas. Então, talvez uma legislação um pouco mais detalhada fosse ser útil para o mercado, para quem está operando, para os bancos, para os clientes, para todo mundo. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Ducascope TV.